Eu queria melhorar a minha base ali para que eu tivesse mais oportunidades de fazer mais entrevistas e mais processos seletivos. Depois foi engraçado, assim, teve um teste técnico e aí foi diferente para mim, porque na área de engenharia não é tão comum, né, um teste técnico. E deu certo, eu consegui, além de ir bem no teste técnico, me vendi bem, e até na parte da negociação da proposta foi muito bacana, porque essa empresa, igual eu te falei, ela estava disposta a me valorizar. Eles ofereceram até a mais do que o mínimo que eu coloquei no range, assim, 30% a mais do que eu coloquei como mínimo. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Igão? Tudo jóia, Henrique? Igão, para a gente poder começar, você já sabe, já assistiu várias entrevistas de Dedicados Especialistas, então, só para deixar claro, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Consegui em 47. 47 dias! Igão, qual foi a área que você conseguiu? Na área de engenharia, né? Então é na área de planejamento, projetos. Que legal, que legal. E como é que você me conheceu, cara? Foi YouTube, foi Instagram, foi LinkedIn, conhecido? Foi Instagram, eu tava, assim, eu comecei a pesquisar depois que eu saí da minha última empresa sobre essa área e os influenciadores de RH e processo seletivo. E aí a própria ferramenta começa a te entregar mais esse tipo de anúncio. Então, em um dos anúncios foi o seu, eu tava passando no stories assim, e aí apareceu o seu. Então, foi algo que de cara eu já gostei, foi lá eu segui no YouTube. E depois disso eu acabei acompanhando seu conteúdo e fiquei ansioso para a turma abrir para eu poder entrar logo. Ô, Igor, e você estava tentando aí emprego há quanto tempo antes de me conhecer? Eu acho que por volta de um mês e pouco. Um mês, perfeito. Eu não sei se você chegou a olhar outros concorrentes, não precisa falar nome, nada não. Olhou, né? Mas o que foi que eu falei, talvez, nesse anúncio aí que apareceu para você do Instagram, que fez você falar assim, pô, o Rick é diferente? Eu acho que primeiro foi só a forma de comunicação. Eu senti uma pessoa mais preocupada em falar a verdade do que em vender um resultado. Então, eu acho que isso é muito relevante a partir do momento que você quer aprender sobre algo, você quer primeiro ver sobre o conteúdo e não sobre o resultado do conteúdo. As pessoas são ansiosas sobre o que aquilo vai gerar, mas eu queria melhorar a minha base ali para que eu tivesse mais oportunidades de fazer mais entrevistas e mais processos seletivos. Que legal. Eu vi que o seu conteúdo casava com isso, porque não era uma pessoa que estava vendendo um resultado, mas estava vendendo um conteúdo. Que legal. Com as chamadas lá, emprego 51 dias e tal, você mesmo assim achou que eu tava querendo trazer muito mais conteúdo do que de fato o resultado, né? Porque, assim, depois você explica sobre por que são 51 dias, né? E a gente entende. E eu acho que ninguém entra e fica com medo assim, se eu não conseguir em 51 dias, eu não vou conseguir. Porque você começa a ter resultado. Então, a vaga ideal que você vai topar e que a empresa vai te escolher vai ser quando acontecer o match perfeito. Isso, às vezes, dependendo da sua área, pode demorar. Se você estiver disposto a vagas mais amplas, você vai conseguir mais rápido. Mas se você estiver procurando sobre a vaga ideal para o seu perfil, às vezes vai demorar mais. Então, eu não fiquei muito preso nessa questão de 51 dias. Eu fiquei preso a continuar aplicando, continuar fazendo os processos seletivos e melhorando. E isso é muito importante para quem está ouvindo, porque às vezes a pessoa fica, se eu não conseguir em 51 dias, eu vou cancelar o Rick, tá um absurdo isso. Tá bom, pode cancelar, mas não é o estilo de pessoa que eu quero na minha comunidade do bem. Quero pessoas que queiram um emprego. 51 dias é homenagem pro meu pai.
Então, Exato. mas assim, não é uma coisa que é impossível, porque Super possível. você conseguir 47, várias pessoas da turma conseguiram, que já estão aqui também, dedicadas a especialistas, tem várias pessoas aqui no YouTube contando também. Então não é uma coisa que é surreal, que é impossível de conseguir em 51 dias. Mas, Não, é super possível. No meu caso, o que acontecia muito era que eu tenho um contexto específico hoje em dia da minha vida pessoal e da minha vida profissional, então o match da vaga tinha que casar com essas duas questões. perfeito. E por causa disso, eu tinha que ser um pouco mais criterioso sobre qual tipo de vaga que eu ia aceitar. Talvez se eu tivesse no momento de poder aceitar a primeira que me chamasse, eu poderia ter conseguido bem antes ainda, sabe? Mas Deus também sabe as coisas, sabe o tempo certo. E comigo foi assim, aconteceu na hora que tinha que ser. Que coisa boa, do jeito certo, na vaga certa, no momento certo. Deus prepara tudo, a gente não percebe isso, mas está tudo calculado ali. E olha que curioso, não sei se vai se sentir confortável, mas a nossa história, ela se entrelaça, né? Exatamente. Assim, quando eu teve... Quem está acompanhando assim, essa entrevista, essa era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, ouvir as pessoas, porque esse é um dos diferenciais do seu conteúdo. Você tem pessoas reais que contam as histórias reais dela e falam sobre o seu método, sobre você, sobre o seu curso. E comigo foi a mesma coisa. Em uma das entrevistas você falou que você passou por uma saída de uma empresa no momento que você estava para casar. E Foi. comigo é a mesma coisa. Eu tinha acabado de sair da minha antiga empresa e eu estava tô com um casamento marcado, vou casar daqui a 2 meses, da data de gravação hoje. E eu fiquei assim, pô, o que eu faço agora? Então eu vi que ali, e você falou, pô, também você precisava também daquilo, não só por uma questão de carreira, mas por uma questão de compromisso da sua palavra que você tinha feito perante a sua noiva e perante a família, a Deus, a Perfeito, tudo, né? Porque perfeito. o casamento acredito assim, para quem toma essa decisão é a coisa mais importante. Você vai ter dali para frente o seu compromisso real de se comprometer com aquela pessoa que dali para frente o seu objetivo é levar essa pessoa para o reino dos céus. É a salvação dela e ela, mesma coisa sobre você. Então, eu não queria deixar na mão a pessoa que eu mais amo sem ter a capacidade de honrar com os meus compromissos. Eu tive um bom acerto, eu tinha um bom salário e eu também tenho um bom apoio da minha família, da minha mãe, no caso, que eu moro com ela. Então, de início, assim, a gente já ficou bem tranquilo. Também Deus preparou as coisas do jeito certo. A minha noiva ganhou uma promoção na época que o salário que ela estava ganhando era a soma dos nossos dois antigos. Então, a gente foi vendo assim que Deus estava preparando tudo e foi acalmando o meu coração. E aí, depois que eu entrei no seu método, que eu comecei a ter resultado, eu comecei a perceber assim que calma, você já está tendo resultado, vai dar certo, na hora certa para a vaga certa. E isso, eu te falo, nas 2 últimas semanas, eu pedia sempre nas minhas orações assim que Deus acalmasse meu coração, e foi isso que aconteceu. Comecei a ter uma calma assim absurda para escolher, ter a decisão. Você falava muito das 5 vagas quentes, e eu tinha vagas quentes, e quando apareceu a certa também, assim, foi tudo uma correria de fazer tudo certinho, ter entrevista, ter teste técnico, foi uma coisa diferente. E eu consegui. Então, foi bem legal. Que coisa boa, Igor. E me conte a sua família nesse processo aí, quando você falou, conheci um maluco que vai me ensinar a conseguir um emprego em 51 dias. Sua família te apoiou, acreditou, não acreditou? Como é que foi esse processo? Hoje em dia eu tenho uma certa independência boa, assim, em relação à tomada de decisão, e eu acho que depois você vai passando mais tempo na sua vida, as pessoas vão respeitando suas decisões.
E eu vejo assim, igual você já tinha pedido sua noiva em casamento também, eu acho que isso também te dá um nível de maturidade maior e as pessoas respeitam mais quando você toma uma decisão, faz uma coisa. E eu sempre tive assim o apoio, principalmente as pessoas que sabiam o que eu estava fazendo, meus amigos mais próximos, minha mãe e minha noiva, assim, eu falei sobre e ela falou, não, com certeza. Então, eu tenho muita sorte, assim, Deus me abençoou muito de colocar pessoas ao meu redor que sonham junto comigo, acreditam junto comigo, porque eu acho que tem muito sobre uma questão, se você não é capaz de imaginar e de acreditar, dificilmente será capaz de você realizar. Então, primeiro, independente do que você vá fazer, você tem que acreditar. Não é aqui, só acreditar não vai fazer você conseguir, mas é o início. Então, eu acreditei. Perfeito. Desde o início que eu ia conseguir. E por causa disso, é um fator decisório também para eu ter conseguido. Ó, para quem não tá acreditando, eu acho que uma coisa que fez o Igão acreditar, que deu muito certo, e tem poucas pessoas que fazem isso, é assistir todas as entrevistas de dedicados e especialistas. Porque quando você começa a ver pessoas de idades diferentes, regiões do país diferentes, áreas diferentes, todo mundo conseguindo emprego usando o mesmo método, não tem como você desver e falar assim, não funciona para mim. Não tem como. Funciona para todos os casos e você começa a acreditar. Agora você tem que se dedicar também, né? Como o Igão falou. Exatamente. Eu acho que esse é o diferencial, assim. Comigo eu tive até um caminho, assim, no curso que eu ainda tenho um pouco de vergonha de não ter terminado ele, mas porque eu acabei chegando já de início, igual eu te falei, assim, na sexta eu parece que foi coisa assim anormal, porque eu comprei na quinta, acho que na sexta ou no sábado eu já tive um contato de uma recrutadora e então eu já tinha que me preparar para fazer aquilo. Então eu acabei pulando muito a parte inicial do curso e focando muito no módulo de currículo, no módulo de entrevista e no módulo de gatilhos mentais. Então, esses 3 módulos foram, assim, o que eu acabei me dedicando, fazendo, estudando, porque é igual você fala, né? Seu curso não é aquele tipo de curso que você vai fazer caminhada e ouvir. Assim, a entrevista com o dedicado especialista é para isso. Mas eu acho que no curso é interessante você estudar. Igual você está fazendo uma pós-graduação, alguma coisa do tipo, você se dedicar mesmo, tanto que você chama de dedicado. Então eu tenho meu caderninho, anotava as coisas, via os pontos principais e colocava em prática. E aí desde o início eu fui sentindo assim muito resultado nessa parte, porque eu acho que cabe muito de perfil. Na minha área tem muito recrutamento por LinkedIn, mas quem está acompanhando suas lives de aquecimento e tal tem a oportunidade de, às vezes, até já começar a preparar o LinkedIn antes de entrar no curso. No curso, eu sei que tem outras coisas, tem muito mais dicas, tem um processo estruturado que muitas vezes a gente fala assim, né? Na internet o conhecimento está lá, mas difícil é você encontrar qual o conhecimento certo para você usar. No seu caso, e no caso eu acho que quem faz bons cursos, a parte principal que ele tem que fazer é uma organização da estrutura do conhecimento. E você faz isso lá. Você organiza de maneira estruturada todo aquele conhecimento e fica assim, ótimo, acessível, fácil, vídeos que você pode, num pequeno intervalo de tempo, fazer. Você não precisa, assim, pra você terminar um vídeo, você vai matar uma tarde. Não. Às vezes, até no intervalo, você vai tomar um cafezinho, aí você vai lá e faz, porque eu acho que ele é acessível tanto para quem está fazendo esse processo sem ter um emprego, quanto também para quem está empregado, sabe? Perfeito, perfeito. E você ganha tempo com essa organização, porque hoje meu canal do YouTube está com 900 vídeos. Imagine você assistir 900 vídeos. E tem outra coisa, tem coisas que eu não falo no gratuito. Gatilhos mentais, não tem. Tudo que a gente fala nas entrevistas, que a gente não precisa falar aqui, mas não tem também no gratuito. A estruturação de currículo e LinkedIn, eu não consigo passar. E não é por maldade. É só porque sempre tem gente nova
e eu tenho que ir para fundamentos básicos de Exato. Fit CC, Topo de funil, né? Exatamente, topo de funil. Mas quando a pessoa entra, é outro rolê. E se tem a sorte, ou sorte não, a dedicação, como você, de ser um dos primeiros, ainda tem a possibilidade de ter simulação de entrevista gravada comigo. Foi bom pra você, Igão? Pô, foi bom demais. Tomei pau na entrevista, né? Mas deu certo. Foi muito bom, assim, pra mim, porque eu já tinha estudado sobre o módulo de entrevista, mas eu sou um cara, assim, muito confiante. Então, eu cheguei na entrevista, na simulação que eu fiz com você, e, pô, fiquei muito nervoso. É engraçado, eu fiquei mais nervoso na sua simulação do que nas outras, né? Porque depois também, ao longo do tempo, você vai fazendo, daqui a pouco você fica tranquilo. E na nossa entrevista, eu era muito orgulhoso, assim, que todas as entrevistas que eu já tinha feito na minha vida, eu tinha passado. Então eu falava assim, não, daqui pra frente vai ser a mesma coisa. Se eu chegar na fase de entrevista, eu vou passar. Eu acho que é muito importante a gente ter confiança, mas eu acho que é importante também a gente enxergar pontos de melhoria. E a simulação de entrevista foi isso para mim. Eu mantive minha confiança, mas você falou assim, olha, eu gostei e tal, mas eu acho que não daria certo por causa desse ponto. E isso daí foi muito importante para mim, porque eu foquei nesses pontos e isso fez diferença. Então, Perfeito. eu acho que a simulação de entrevista é muito fera, eu gostei muito. Oi, Igão, e é até legal a gente bater um papo sobre isso, porque tem muita gente que fala assim, Rick, eu só preciso de 1 hora com você ajeitando o meu currículo, 1 hora com você ajeitando o meu LinkedIn, e na entrevista eu me garanto. O que você falaria, depois que você estudou o PRH, tudo lá de entrevistas, gatilhos mentais, enfim, o que você daria de conselho para essas pessoas? 1 hora é pouco para você lembrar e estruturar suas histórias da melhor maneira, escolher sua melhor história, pensar sobre isso. LinkedIn é uma coisa muito pessoal. A diferença do seu curso, igual eu te falei, você vende um conteúdo e um método, então você ensina. E quando alguém faz para você, as pessoas acham hoje em dia que o que importa é só a inteligência artificial. Você vai ser ranqueado por ela, mas vai ser uma pessoa que vai ler. E se não tiver pessoalizado, e o que seria pessoalizado? É a pessoa falar a partir dela mesma. Uma das coisas que mais cativa qualquer pessoa é quando você fala a partir da verdade do seu coração. Se alguém escreve algo sobre você, ainda mais uma pessoa, assim, se eu estiver escrevendo algo sobre uma pessoa que eu conheço, que eu amo, que eu convivi a vida inteira, eu vou, se eu tiver o dom, assim, da palavra, eu vou conseguir escrever bem. Agora, dificilmente uma pessoa que é um profissional da área, ele vai ter esse olhar sobre você. E, principalmente, até a pessoa que te ama, ela não viveu as suas histórias dentro do trabalho. Ela ouviu as histórias que você contou com o seu ponto de vista. Perfeito. E aí, a diferença é essa, você ensina, então eu acho que a pessoa precisa, primeiro, mudar o olhar dela sobre a história dela, que você ensina isso, você vai entender mais como contar as suas histórias, estruturando ela com nível de importância, porque você precisa cativar a atenção do recrutador logo de início, e você mostra como que isso é relevante. Então, eu acredito que a pessoa que está pensando isso, ela normalmente é uma pessoa que não sabe, hoje em dia, o quão disputado é esse mercado. A barreira de entrada para conseguir emprego, dependendo da área, ela hoje em dia está alta porque são muitas pessoas que estão passando por crises, estão com dificuldade de conseguir trabalho, então tem muita pessoa boa, desempregada e procurando emprego, e muita pessoa preparada. Então, eu acho que se você puder investir numa melhor capacitação e para fazer os processos seletivos, se a pessoa paga para fazer um curso de Excel, para melhorar o Excel dela, e talvez a coisa mais importante para ela conseguir um emprego é ela fazer entrevista e processo seletivo, por que ela não está disposta a pagar um curso de processo seletivo? Perfeito. Eu vejo assim,
tem coisas que são exponenciais para o crescimento da sua carreira. E eu sempre falei que inglês era talvez a única coisa possível, assim, sempre falei, já ouvi várias pessoas também falando, que inglês é uma das únicas coisas que tem a capacidade de aumentar seu salário em 5 vezes. Mas se você não tiver atrelado a isso um conhecimento em relação a como fazer um processo seletivo, ele não tem. Então, eu acho que a melhor maneira de você investir na sua carreira é você estudar sobre como melhorar seu currículo, como melhorar seu LinkedIn, como contar melhor suas histórias e como ir melhor em entrevistas. Perfeito, perfeito. E Igão, até numa das lives de aquecimento, o pessoal perguntou, e que o curso é vitalício? E aí você falou, o curso é 1 ano de acesso que a gente tem, todas as coisas que o Rick botar lá a gente vai ter acesso durante 1 ano, mas o conhecimento é vitalício. E eu achei massa isso que você falou, porque de fato é um conhecimento para a vida. Se mudar o algoritmo do LinkedIn, mudar o algoritmo da Gup, mudar alguma coisa lá, tipo, ferramental, os conceitos não vão mudar, os princípios não vão mudar. Quem viveu o PH vai conseguir emprego independente de uma pequena mudança que teve na ferramenta. Você sente isso hoje, essa confiança? Sinto. Eu acho que ele muda a maneira de você se apresentar. Então, você consegue se vender melhor até a partir do momento que você também começa numa empresa. Por exemplo, eu comecei essa semana e eu percebo que você tem essa vantagem de conseguir ser assertivo na sua comunicação. E isso hoje em dia vale muito, sabe? A maneira que você se porta, a maneira que você se vende, a maneira que você conversa, as pessoas te avaliam o tempo inteiro. Você acha que você vai entrar numa empresa e ele não, você tem que ser você, mas que você seja você na sua melhor versão. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que o seu curso traz. Não é mudar a pessoa, é trazer à tona a melhor versão dela para essa área. Perfeito, perfeito, perfeito. E Igão, voltando lá para a vaga que você conseguiu, como é que foi todo o processo? Foi currículo, foi LinkedIn, foi Gup? Conta aí um pouquinho para a galera. Pois é, ainda tô querendo descobrir muito, entendeu? Eu não lembro exatamente porque assim, você até indica sobre fazer uma planilha de acompanhamento, né? Sobre as vagas. Só que, eu tava me inscrevendo em tanto que eu falei assim, eu só vou focar nas que me responderem. Então, eu não só um ponto sobre isso. Eu não recomendo que façam isso. Esse negócio tem que usar a planilha, tá? Mas mesmo não usando, é possível conseguir emprego em 51 dias. Mas a organização é muito importante nessa fase, sabe? Mas assim, eu sei que o meu currículo chegou e pode ser que foi pelo LinkedIn ou alguma vaga que eu me inscrevi, mas foram tantas que eu me inscrevi. Porque eu também estou num momento que eu vi que está aquecendo novamente a área e tinham muitas vagas boas abertas. Então, tipo assim, não estava me inscrevendo em qualquer vaga. Era só vaga, tanto que essa vaga específica que eu estou trabalhando, na minha antiga empresa eu trabalhava numa área muito parecida, até no contexto do contrato. Porque, assim, dentro de projeto de engenharia, tem várias coisas. E tem uma área mais específica que são mais ligadas à parte de geologia, geotecnia, essa parte. Então, isso é o contexto específico que eu fui trabalhar. Então, assim, é muito específico, sabe? Sim, sim. E aí, eu tinha sobre aquela questão que você ensina sobre escolher sua melhor história, eu usei esse método e a sorte essa era a minha melhor história, porque eu elenquei que eu tinha muitas coisas para falar sobre isso, então era o melhor cliente, porque consultoria você em geral fecha com grandes mineradoras, coisas do tipo, então era o melhor cliente, que é o maior cliente dessa empresa, o meu melhor contexto de projeto era esse projeto, que são a maior parte desses projetos, então assim, foi desse jeito, e aí o que aconteceu? O processo seletivo entrou em contato, e como era uma vaga, assim, que é uma empresa que está em crescimento, estruturando, e já tem uma organização muito bacana, eu vejo que eles focam muito em valorizar o profissional. Já de início, assim, são pessoas que estão lá,
já são, assim, eu entrei lá, eu vi que já são pessoas, assim, bem experientes, bem capacitadas, e que a galera tá valorizada. Então, a abordagem nem foi me falando sobre, não, foi perguntando qual que era a minha pretensão de cargo e minha pretensão de salário. E aí eu falei que qual que era o range de salário que eu queria, qual que era o cargo, e aí a partir disso eu comecei o processo seletivo, eles gostaram muito de mim. Depois foi engraçado, assim, teve um teste técnico, então eu tive que me preparar para caramba, estudei e tal, fiz o teste técnico presencial. Tem módulo no PRH que ensina isso, né? Se a pessoa precisar, tem lá. Exato. E aí foi diferente para mim, porque na área de engenharia não é tão comum, né, no teste técnico. Mas nessa empresa, eles precisavam de uma assertividade muito grande na pessoa que fosse entrar, porque tinha que ser uma pessoa que que entrasse para jogar já de início, que já estivesse pronto e preparado. Então eles precisavam dessa confiabilidade. E deu certo, eu consegui, além de ir bem no teste técnico, me vendi bem, então já saí de lá assim, com o sentimento que ia dar certo. Que legal. Que eu ia ser o melhor candidato, que eu ia conseguir. E até na questão da proposta, você me ajudou, porque tem aquela parte lá sobre você postar suas dúvidas, o suporte assim, é muito rápido para responder, e até na parte da negociação da proposta foi muito bacana, porque essa empresa, igual eu te falei, ela estava disposta a me valorizar. Então eu vi que de início o budget do cargo não era muito o meu range, só que pelo interesse da empresa me valorizar, eles ofereceram até a mais do que o mínimo que eu coloquei no range, assim, bem a mais de 20, mais de 30% a mais do que eu coloquei como mínimo. Caramba! Então, é claro, assim, ficou dentro do range ainda, mas a empresa não fez assim, vou colar no mínimo dele. Não, tentou colar no máximo que eu coloquei no range. Então, me senti muito feliz e muito valorizado. Então, assim, é um lugar que eu já entrei assim, com esse sentimento, essa empresa está disposta a me valorizar e está disposta a valorizar a minha história, sabe? Caramba. Igão, você acha, você pode ser sincero, tá? Não precisa vender o PRH nem nada, não. Mas você acha que talvez se você não tivesse conhecimento lá do curso de entrevistas, do curso de gatilhos mentais, principalmente gatilho da escassez, você acha que você conseguiria ter chegado a empresa teria aumentado 30% aí, o seu range? Difícil, viu? Porque eu acho que o PRH, assim, eu vejo que ele me ajudou em todas as partes do processo. E essa valorização, ela não vem só da negociação, ela vem do que você mostrou no processo seletivo, desde a fase do currículo até a fase da entrevista e do teste técnico. Perfeito. E também na fase, eu acho que na questão da proposta, tem muito a ver com... Eu vendi também minha história, que eu não precisei barganhar ou querer a mais, mas também eu contei muito com a ética e com a questão dos profissionais, a profissional que conduziu a minha contratação, ser uma pessoa muito... que valoriza o profissional e as pessoas. Porque eu vejo assim, né, nessa área de RH, nem sempre as pessoas que estão lá gostam de pessoas. Mas, então, assim, no caso dela, não. Eu vi que era uma pessoa e uma empresa que tinha essa cultura. Porque ela me contou que essa questão da valorização veio ela contando sobre o dono da empresa, para o dono da empresa, que era o superior dela, direto, e é um dos sócios, né? Sobre isso, e ele falou assim, não, vamos valorizar e fazer uma proposta maior para ele. Então se eu não tivesse feito um processo rico de histórias, ter feito todo esse processo imprimindo esse valor que o PRH ensina, dificilmente essa percepção de valor deles ia estar tão aflorada, sabe? Perfeito. E com esse aumento eu tenho certeza
que dá para pagar as parcelas do PRH. E do casamento também. E o casamento, né? Que coisa boa, coisa boa. Igão, nosso tempo está acabando aqui, que, para quem não sabe, eu vou começar uma nova mentoria de carreira que se chama CRH, para os dedicados especialistas. Daqui a pouquinho tem plantão de dúvida lá e você está convidado para poder participar. Mas antes da gente finalizar, se as pessoas quiserem mandar mensagem para você, pelo LinkedIn, enfim, elas podem falar com você? Pode, com certeza. Isso foi uma coisa importante. Eu acho que era Bruna Kopp e chamava, né, a menina? Sim, Bruna Kopp, foi a primeira da última turma. E você foi o primeiro dessa sua. Então, eu comecei meu contato com a Vitória Brás, transformou, assim, até numa amizade, a gente foi conversando sempre sobre o processo seletivo, sobre como que iam as coisas. Também falei com a Bruna, porque ela é da minha área de planejamento, de projetos, e a Vitória também é da minha área. Então, assim, funciona para qualquer área, mas eu vejo que todo mundo que quiser entrar em contato, porque isso foi decisório para eu tomar essa decisão, sabe? E uma última coisa assim, que eu gostaria de falar, o Rick fala muito sobre eleger a pessoa que você vai seguir. É importante você eleger um influenciador, um mentor, porque a partir disso a sua assertividade fica maior. E eu escolhi o Rick não necessariamente só pelo conteúdo dele, porque pela pessoa que ele é. A ética e a moral que ele mostra, os valores dele estavam muito em sintonia com os meus valores. E se você encontra uma pessoa que está preocupada em servir a Deus, essa pessoa dificilmente entregar valor para as outras pessoas, essa pessoa dificilmente vai querer só aproveitar do seu dinheiro daquela questão. Não, ela está preocupada realmente. O Rick até falava assim, ele rezava pela gente, sabe? Então, assim, independente de quem tem fé ou não, mas eu acho que é importante, assim, você buscar pessoas que têm os valores. Então, eu vejo, assim, que o Rick é uma pessoa que tem valores muito sólidos e é isso que faz o curso dele também ter essa qualidade que vai sempre melhorando, tá? O que tá lá não tá escrito em pedra, não. Não tá. Ele tá num código e num vídeo, então ele pode ir lá e mudar. Muito bom. E ó, para falar para todo mundo, quem quiser entrar falar com o Igão, é Igor Salgado, né? A URL do LinkedIn. Bem assim mesmo, tudo junto. E último conselho, Igão, seja para quem tá na comunidade do bem já é aluno do PRH, ou para quem tá fora, qual conselho você daria para uma pessoa que está buscando emprego? Meu conselho é assim, primeiro, ter paciência, ter fé, acreditar que vai dar certo e principalmente você buscar sempre rever e estudar sobre os conteúdos e aplicar tudo. Confie no método, tente, aplique, tenha confiança naquele método, vá martelando, estimule o seu network, vê os pontos de melhoria, mostre para as pessoas o que você fez. Então, eu mostrava assim para o meu ciclo próximo, ou então mostre para as pessoas que estão nessa luta junto com você. Cuide do seu visual, porque isso impacta. No meu processo seletivo foi importante a câmera também, a maneira que eu me apresentava, porque era uma vaga que precisava dessa relação com o cliente e eu conseguia imprimir esse valor e essa seriedade também na imagem. Hoje está num ângulo aqui diferente, que a gente teve um problema técnico, mas deu certo também. Então, veja assim, tente melhorar tudo, sabe? Nada é irrelevante nessa busca. A melhor foto de capa, tipo, nada vai ficar perfeito, mas tente fazer o melhor. O melhor ângulo, a melhor luz, a melhor foto de capa, a melhor descrição. Tente sempre melhorando e confie no método. E eu confiei assim, no método do Rick, para mim deu certo. Não só com a vaga que eu consegui, mas nos outros processos seletivos que eu fui avançando. E que me deu a oportunidade de escolher a melhor vaga para mim. Tanto a empresa escolheu o melhor candidato, humildemente falando, quanto eu escolhi a melhor vaga. Muito bom, Igão, muito bom. Se eu puder só acrescentar mais um conselho, façam que nem o Igão e assistam as entrevistas dos dedicados especialistas. É muita gente aqui já. Se você começar a ver isso, você vai perceber que realmente
começar a assistir todas as entrevistas. Tem no Spotify também, se quiser ficar ouvindo no Spotify, enquanto malha, enquanto corre, faz cozinha, sei lá. Mas são pessoas reais que estão aqui querendo que mais pessoas venham para a comunidade do bem, porque de fato muda. Como você falou, brasileiro, tem muita gente que está desempregada, tem muita gente que está no emprego tóxico, quer mudar. Muita gente que é boa, mas está no quadrante dos discretos. Tem boas histórias para contar, mas não sabe valorizar isso no processo seletivo. Quando você aprende, 30% a mais aí do range pode acontecer. Então, Igão, muito, muito, muito obrigado mesmo. Você é o cara que tá no meu coração. Quando você falou da sua história também do casamento, eu falei, caramba, como tá conectado, né? Tipo, muito parecida a história também. Foi demitido antes do casamento. E agora é só o começo. Vamos entrar lá na mentoria da CRH. Com certeza. Bora. Valeu, Igão. Tchau, tchau, viu? Valeu, Rick. Tchau, tchau.